Você sabia que muitos alunos considerados preguiçosos são, na verdade, disléxicos? Nos dicionários, a definição de dislexia é breve e simples: dificuldade de ler e aprender palavras. Mas a rapidez da explicação está muito longe da complexidade do assunto. Será que toda criança com dificuldades na leitura pode ser considerada disléxica? De acordo com a ONG ABCD, especializada no assunto, esse distúrbio atinge cerca de 7% das crianças brasileiras e 10% da população mundial. Para entender melhor a dislexia, eu te convido para se envolver com a gente. Está no ar o Educa Ação. As minhas convidadas de hoje são Esther Guimarães, atriz, apresentadora e escritora que superou a dislexia, a fonoaudióloga Alessandra Calçada e a professora Tereza Cristina Simões. Muito bem-vindas ao programa. Vou começar perguntando o que é a dislexia e quais as características da criança que tem dislexia. Bom, a dislexia, apesar de estar classificada internacionalmente, né, no livro do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, não é considerada uma doença, não tem um remédio específico para a dislexia. Então, nós nomeamos a dislexia como um transtorno de aprendizagem específico de leitura e escrita. E quando é que a dislexia começa a se manifestar? Nós, que, na área da saúde, que temos um olhar mais clínico, nós conseguimos detectar a dislexia até um pouquinho antes da alfabetização da criança, em idade pré-escolar. Mas começa a aparecer mesmo na época da alfabetização, em que as dificuldades realmente começam a aparecer mais. Então, por exemplo, a criança disléxica, ela troca sílabas? E são várias características que vem apresentando na escrita, como omissão, substituição, escreve uma palavra por outra. Na leitura, essa dificuldade aparece muito, em que a criança, quando vai ler uma palavra, pode ler uma palavra por outra, troca fonemas, troca algumas sílabas. Então, essa dificuldade de decodificação do símbolo, da letra, por som, é a grande dificuldade do disléxico. Mas, Alessandra, você falou que antes da alfabetização pode ser detectado. Que tipo de sinais a criança dá? Isso. Às vezes, quando a gente recebe crianças no consultório, a gente já tem como detectar uma criança que demora um pouco para falar, dificuldade em nomear, em dar conceitos às coisas. Aquela criança em que, quando vai nomear algum objeto, alguma coisa, tem dificuldade de acesso a esse léxico, acesso a esse vocabulário. Mesmo que ela já tenha, ou seja, ela já tendo, obviamente. Já tem o conceito, porque eu estou falando isso para os pais que estão em casa assistindo, então, de repente, eles, olha, até que ponto faz parte da aprendizagem da criança, ou até que ponto já é um sinal de que ela pode ser disléxica? Como é que eles vão sentir essa diferença, até para procurar profissionais especializados? Por isso que esse diagnóstico é muito complicado, é muito difícil, porque isso faz parte de vários transtornos de aprendizagem e os transtornos de linguagem. Então, assim, mas são características que a gente já pode apontar para um futuro diagnóstico. A criança que tem dificuldade de lateralidade, direita e esquerda. Eu tenho adultos hoje que ainda têm dificuldades. Isso a Esther depois pode falar. Presente, eu tenho essa dificuldade. Eu fico assim, meio que mexendo com a mão para saber qual que eu escrevo, que aí eu sei que aquela é a direita. Hoje estou bem melhor, mas tenho essa dificuldade. Sim. Meu irmão é canhoto, ele sabe por causa de uma marquinha que ele tem no peito, o que é direito, o que é esquerda. E você não é disléxica. Exatamente. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nesse diagnóstico. Mas são situações que a gente já começa a perguntar para o pai, quando vem para o nosso consultório, algumas situações que a criança vem passando. E aí a pergunta também vai para a professora. Professora, a gente sabe que muitos alunos, eles falam que a gente chama de espelhar, né? Eles escrevem a letra ao contrário, como se a letra estivesse de frente para um espelho. Isso não necessariamente é um sinal de dislexia, porque muitos alunos apresentam isso. Sim, não é um sinal de dislexia necessariamente, assim como esses sinais que a Alessandra agora, apresentou, da dislexia, eles também aparecem, assim, é meio previsto nesse processo de alfabetização, inicial da alfabetização, esses sinais.
Por isso, esse diagnóstico cuidadoso, né? Quando ela traz assim, olha, muito cuidado com esse diagnóstico, porque assim, é muito comum no início da alfabetização algumas dificuldades. O espelhamento, assim como as trocas, as omissões, as inversões, algumas dessas características que já são sinais da dislexia, a gente já encontra nesse processo de alfabetização, inicial da alfabetização. Até porque a língua, esse sistema escrito, né, alfabético, ele é muito complexo, não é tão simples assim. E aí é previsto algumas dificuldades mesmo nessa apropriação desse sistema. E as dificuldades são esses sinais, são semelhantes, né, a esses sinais. Então, o cuidado da escola, poder estar investindo numa avaliação cuidadosa, nas intervenções nesse processo de apropriação da leitura e da escrita, é que faz toda a diferença para que você, num segundo momento, possa estar seguro de dizer assim, então, vamos encaminhar para um diagnóstico, então, juntos, então, levantar se tem algo para além das dificuldades pedagógicas mesmo. E nesse sentido, eu tenho uma dica da professora bem prática, porque a professora está acostumada a lidar com crianças que têm dislexia. Dica, assim, bem prática para o professor até que está assistindo o nosso programa, falar assim, caramba, é o momento de encaminhar. O que a senhora poderia dizer? Eu acho que quando o professor ele faz esse investimento, que é de estar com bastante clareza de todo esse processo de alfabetização, dominando como se dá o desenvolvimento da criança, as etapas que fazem parte dessa apropriação da escrita. Então, num primeiro momento, ele tem algumas hipóteses, as crianças, e aí elas pensam, elas não fazem essa relação de letra e fonemas ainda, e aí tem uma intervenção a ser feita. Isso não é uma dificuldade que já indica, então tem uma intervenção a ser feita. E não se pode demorar muito para fazer essas intervenções. E tem jogos, tem enfim, brincadeiras, exercícios interessantes que ajudam, né, avançar para uma nova etapa, e assim, até que ele possa se apropriar desse processo, é importante que esses professores, né, nós professores, façamos um investimento muito grande com a intervenção. Eu digo que a palavra de ordem é intervenção. E aí sim que a gente pode ter a tranquilidade de dizer assim, olha, eu investi, e aí não é uma coisa que está na criança, localizado nela, mas é algo que é desse contexto, desse processo todo de ensino e aprendizagem. Sim, por que eu perguntei isso? Porque a gente sabe, como professor, que cada criança tem um ritmo de aprendizagem, sim, não é isso? De repente ela vai demorar mais a aprender a ler, mas também quando ela aprender a ler, sim, ela vai resolver rapidinho um problema de matemática, que é aquela que aprendeu a ler rápido, muito embora a leitura esteja muito associada, por exemplo, a um problema de matemática, porque é a interpretação, mas enfim, cada uma tem o seu tempo. E aí a avaliação para chegar para a mãe, porque hoje o que eu percebo muito, que eu escuto das mães é o seguinte, a escola vira e mexe, aconteceu uma coisinha, a escola já chama, já pede para dar remédio para a criança, inclusive isso vai ser tema de um debate que a gente vai fazer aqui no Educação, essa questão de dar remédio para a criança, contra a ansiedade e não sei o que, tudo agora é dar remédio. Medicalização da vida, né? Pois é, então assim, fica uma pergunta, e eu queria até ouvir também a história um pouquinho da Esté, de como que foi detectado esse distúrbio na infância, porque exatamente isso, qual é o ponto que o professor realmente deve chamar os pais e falar, olha, vou fazer um encaminhamento dele para a fonoaudióloga, vamos pesquisar mais isso. É muito tênue, né, professora? Sim, porque eu acho que tem que ter a segurança, como eu disse. Eu volto sempre nesse ponto, porque quando que a gente, então, sabe que é tempo de caminhar? E aí seria o quê? No final do ano, vamos supor, numa classe de alfabetização, como é que a gente poderia dizer isso? Não tem esse tempo do final do ano, mas tem ainda características ou dificuldades que persistem, apesar de todas as estratégias, né? Eu acho que esse histórico da criança é muito importante. Sabe? A gente não deve levar em consideração só aquele período estanque da alfabetização, né? Levar em conta se a criança apresentou algum distúrbio de linguagem anteriormente, nós temos que pesquisar até a família, né? Então, assim, se essa criança está apresentando alguma dificuldade, o importante é não demorar muito para essa procura de especialistas. E eu sempre repito, o diagnóstico é feito por equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes vem de escola, vem até do neurologista unicamente com esse diagnóstico e
Eu acho que não é por aí, não E é, essa Tereza? equipe multidisciplinar inclui basicamente e fundamentalmente que profissionais? Basicamente, a gente precisa de neurologista, né? Equipe com neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo tem participado também muito nesse diagnóstico, e os professores que, nossa, a gente precisa, ultimamente a gente tem trabalhado muito em equipe. Esse professor faz parte, né? Porque ele atua diariamente com essa criança. Esther, conta um pouquinho da tua história. Quando é que foi detectada a dislexia na sua vida? Bem, eu vou, só para fechar o que a professora falou, no meu caso, eu fui criada na zona rural. Eu nasci em Rondônia, meus pais são paulistas, e sou filha de pedagogos. Só que onde eu nasci e fui criada, alguns médicos, enfim, alguns especialistas, agora que vieram chegar lá, e eles chegam lá da seguinte forma: eles vão, atendem e voltam para o sul, para o sudeste, alguns não ficam lá. E na época que eu era criança, eu era uma criança levada, ou seja, uma criança saudável. E na escola, eu aprendi com um irmão de coração que eu tenho, ele me ensinou alguns macetes. E o meu nome é Esther Guimarães. Então, eu dentro do meu nome, eu fui juntando amor. Eu tenho A, que é do meu nome. Então, aí eu escrevi o meu nome, o símbolo do meu nome era a base para que eu formasse as palavras. Mas mesmo assim, algumas palavras, os símbolos que não estavam na minha frente, eles se perdiam. Tanto é que no computador, eu tenho cerca de um vocabulário para escrever de palavras de 250, acho que até mais. Porque eu olho a palavra, eu consigo ver o símbolo, a sequência dos símbolos. Porque quando eu não sei escrever uma palavra, eu peço para ela escrever para mim. E quando ela digita, eu vejo a sequência que ela está fazendo. Se ela fez muito rápido, eu peço para ela repetir de novo e eu vou fotografar aquela sequência. Então, eu consigo registrar a sequência da palavra que ela digitou, e aí eu vou treinando sozinha. E aquela palavra, eu sou escritora e é muito engraçado. As pessoas, quando elas vão corrigir, eu tenho 3 pessoas que corrigem meus textos. E é muito engraçado que tem uma delas, chama-se Andréia, ela liga para mim, aí ela, amiga, então, vamos lá no seu vocabulário. Lê para mim. Aí eu pego, não, lê devagar. Aí, então, isso não está aqui, porque nem tudo que eu escrevo, eu transcrevo. Nem tudo que você pensa, você consegue. Está escrito aqui. Está escrito, mas eu não transcrevi. E eu dou pausas quando eu estou falando para me concentrar. Como eu estou numa entrevista, eu dou essa pausa para raciocinar. Meu raciocínio ele é muito rápido e a minha dicção não. Entendi. Então, para acompanhar o outro, às vezes eu me atrapalho um pouco. E na faculdade, eu ingressei na universidade em 2009 e fui uma professora de inglês, uma de português e de letras e uma de inglês. Elas me incentivaram, elas descobriram. A gente vai fazer um intervalo agora, eu vou te pedir licença e quando a gente voltar, você continua contando um pouquinho mais da sua história. Não sai daí não, a gente volta já, é rapidinho.